Valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Piloto com Junior Hilton. E hoje uma convidada mais do que especial. Ela é escritora, ela é um monte de coisa. Já a todos os níveis de formação superior você pode esperar dessa mulher. E ela é uma baita de uma escritora, já está na sua segunda publicação, muito bacana. E a gente hoje vai falar sobre esse livro aqui, ó. Até a Eternidade, muito bacana. Minha querida amiga Vanessa Domingues, como é que você tá, minha amiga? Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa Piloto. Até que enfim deu certo, né? Até que enfim deu certo. Marcar várias vezes. Graças a Deus, muito bacana, certo. Muito bacana. Bom, ela tá... recentemente ela lançou Até a Eternidade, que é esse livro super bonito aqui, ó. Chique pra caramba. Muito legal a capa. Ó que foto chique da Vanessa aqui, ó, pra vocês verem. E tem esse daqui também, né, Vanessa? Isso. Que é o primeiro. Essa foi a primeira obra publicada, né, como escritora nacional. Certo. Foi um planner devocional em 2020. Foi feito em pouquíssimo tempo. Certo. Mas deu certo. Um planner permanente, devocional. E esse foi o público para mulheres. Esse foi específico para mulheres. Tá, isso. Legal. Isso, quando você fala específico para as mulheres, explica melhor detalhadamente para nós. Qualquer mulher pode ter seu livro, ela vai achar legal, sim, vai ser relevante na vida dela. O que pode agregar na vida dela? Obrigado, os motoqueiros passando aqui com esse somzão alto. Foi pensando na praticidade mesmo na vida da mulher, porque certo, ele é uma agenda não só devocional como organizacional. Aqui tem espaço para a rotina da mulher, para atividades diárias, lembretes, compromissos, certo, controle financeiro, certo, e a devocional, né, falar com Deus, que não pode faltar diariamente. Muito e bacana. Cada mês teve um tema, tem uma devocional, e cada dia tinha um versículo referente àquele tema do mês. Então é realmente bem organizadinho. Foi. Se a pessoa for seguindo aí, ela vai ter muita coisa que vai agregar na vida dela, no dia a dia, sim, apesar do devocional e também as outras coisas, porque é uma agenda também. Isso, uma agenda. Legal. Foi edição limitada, mas foi sucesso total, né? Saiu com quantas cópias, Vanessa? A primeira foi 400 tiragens. Então você já teve mais de uma? Não, a primeira fiz uma só, 400 tiragens. Porque a gente já estava... Isso aqui foi uma proposta dos meus editores, né? Porque o nosso projeto era lançar a minha biografia. Mas a gente tinha pouco tempo para produzir o material. Então eles me deram essa proposta de preparar esse planner. Nós tínhamos 2 meses. Ô, louco, então você teve que correr. Então foi no final de ano. Se eu fizesse uma tiragem muito grande, talvez não ia, né, o material ficar parado, porque o próximo ano já ia começar. Legal. Você falou que começou isso em 2020. Isso. Tá. Como que foi para você, Vanessa, diante de uma situação tão adversa que foi a pandemia no primeiro ano? Porque assim, 2021, o mundo já estava um pouco mais, entre aspas, acostumado. E você teve que fazer esse projeto no final do ano, 2 meses, aquela incerteza que foi 2020, abria, lockdown, fechava, abria de novo, lockdown, era uma inconstância muito grande em termos da agenda de todo mundo, ninguém sabia, né? Como é que foi para você realizar esse projeto nesse período? Como que foi o seu emocional nessa fase? Como é que você acabou lidando com isso? Como que você tratou esse assunto? Foi um grande desafio. Quando a gente tem prazo para cumprir, é diferente, né? De quando você não tem uma data específica, você vai trabalhando no projeto. Mas eu tinha um prazo para entregar o material para os meus editores, e quem escreve um livro tem toda uma produção por trás. Tem a escrita, tem a edição, tem a revisão, tem gráfica, tem impressão, né? São grandes profissionais atrás, nos bastidores. Então o desafio era cumprir aquela meta dentro daquele prazo e também trabalhar no nosso emocional, porque eu sou muito sincera no que eu escrevo, eu sou muito realista. Todas as minhas obras totalmente transparente. O meu é vida na real. Legal. Né? Vida na real, naquilo que eu escrevo. Piloto, isso mesmo. E a minha maior dificuldade era quando eu escrever algo que eu já tinha superado na minha vida. Porque quando você tem que expor a sua vitória, né, o seu progresso, isso é maravilhoso. Mas quando você tem que falar um pouquinho da sua dor, do seu trauma,
o que aconteceu antes de você chegar na sua vitória, isso é desafiador. Essa para mim foi a parte mais difícil. Mas isso no Planner? No Planner, no Planner já teve esse... Sim, porque no Planner como cada mês tem um tema, tem meses que eu falei sobre vida emocional, sobre depressão, sobre suicídio, né? Toquei em assuntos delicados e sempre trazia uma história de vida, a minha história. A sua história. Então, para mim, a parte mais difícil, não só no Planner como no livro, é falar sobre essas coisas íntimas, sobre essas situações que eu passei na minha vida. Que, na verdade, Vanessa... gente, eu tô chamando ela de Vanessa. Posso deixar aqui? Pode, gente, pode. Foi bem delicado, ó. Pra mulher mesmo. Material maravilhoso. Foi de primeira. Se alguém estiver assistindo, quiser comprar, como é que faz? Hoje não temos mais... Tem que lançar a segunda tiragem, Vanessa. Não temos mais unidades, mas eu tenho desejo sim de produzir mais, porque ele é uma agenda permanente. Então eu posso produzir qualquer época do ano. Bacana. E já foram muitos pedidos para eu voltar a publicar, né? Vamos ver, vamos aí. Pede aí, gente, se vocês querem. Mas se alguém quiser entrar em contato com você, de repente... Pelas minhas redes sociais, pode entrar. Vanessa S. Domingues, pode entrar no Instagram e mandar no direct que a gente, né, responde, entra em contato. Não só isso, mas também eventos, né? Eventos, palestras, pregações, motivacionais, estou aí, treinamentos, estou aí aberta para convites. Eu falei antes para vocês que eu tô chamando ela de Vanessa porque eu estudei com a Vanessa no primeiro ano do primário. Eu conheço a Vanessa desde 1989, era minha amiga de grupo. Faz ali, pouquinho tempo. De fazer lição junto, quando a professora mandava hoje prova em grupo e meu tal. Deus, e aquela assim, bagunça. Era bom, né? A gente levava uns livros. A gente sobreviveu a uma época onde os professores tacavam giz na gente. Régua, a gente levava cartilhada na cabeça com força, assim, ó. Caminho suave, não tinha nada de suave, porque eu levei várias cartilhadas do caminho suave. E assim, pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas assim, a professora que fazia isso com a gente, era um método dela, não era maldade, em nenhum momento ela estava torturando a gente. Era os anos 80, gente. Então, era rígido o negócio. E que Deus abençoe a professora Carla. Que Deus abençoe, viu? Já passou toda a raiva, já liberamos perdão, já passou. Que Deus abençoe muito a vida dela e todas as nossas professoras, todos os nossos amigos aí que a gente vê, que a gente não vê mais hoje, aonde eles estiverem, que a salvação de Cristo Jesus chegue na vida deles, amém? Teve uma situação que eu cheguei chorando em casa, que eu tinha perguntado uma coisa que eu estava em dúvida e levei uma cartilhada na cabeça, cheguei chorando. Meu irmão ficou tão revoltado, ele queria ir na escola furar os 4 pneus do carro da professora. E eu falei, não vou fazer isso. Foi uma loucura aquele dia em casa. E essa professora, na época não era muito fácil as pessoas terem carro, pelo menos na nossa realidade. E essa professora só tinha carrão, velho. É verdade. Só tinha carrão, professora Cora, né? Então, assim, por isso que eu tô chamando de Vanessa, tá? Mas o público dela sabe da importância dela, do status dela, como aí uma pessoa muito séria, ministerialmente falando, e também como escritora. Então vocês não reparem, porque aqui é minha amiga, ó. Isso aí, de décadas. Muito tempo. Vanessa, e aí você teve esse desafio, você lançou, você conseguiu fazer os lançamentos de forma física, mesmo com a pandemia? Foi, o desafio foi escrever nesse prazo, publicar. Quando eu falo de publicação, tem uma etapa também de registro na Biblioteca Nacional. Né? Então você precisa dessa aprovação na biblioteca, tudo. Esperar chegar, Isso, né? e achar uma gráfica que trabalhe com uma tiragem menor e com produtos de qualidade. Então foi uma correria. Mas Deus, ele é tão bom que ele me surpreendeu. Mesmo em meio à pandemia, ele supriu os recursos financeiros, porque também não é barato. Sai caro você fazer poucos livros, né? Sai muito caro. E nós tínhamos umas economias lá e foi incrível. Deus levanta uma pessoa, levanta outra para ajudar e conseguimos lançar esse primeiro projeto. Vanessa, eu sei que você é uma mulher muito séria, muito dedicada e eu sei que, óbvio, eu já deduzo a resposta, mas aqui a gente está falando com um público muito grande, então é importante a gente falar isso. Quando você vai fazer um projeto desse, ministerialmente falando, é um livro que eu tenho certeza que não só conta a sua história, mas eu entendo que você você entende que a sua história vai ajudar outras pessoas também. Quando você faz um projeto desse, você
por exemplo, um livro de 400, uma tiragem com 400 peças. Se a gente for ver economicamente falando, nem sempre a conta bate. Porque que sai muito caro ela fazer um livro desse, e se ela for colocar esse preço no final, para o consumidor final, de repente fica difícil também de você ter até você falar, caramba, como é que eu vou cobrar isso? É verdade. Como é que eu vou pôr esse preço? E, você se preocupou com isso? É um desafio essa parte também para você, como hoje uma escritora, você colocar no mercado, porque é mercado também, um produto, e pensar nesse lado econômico? Você pensa nisso? Como é que... Eu penso sempre no consumidor, Tá. né? Porque eu amo escrever, independente se eu vou publicar o que eu escrevo ou não. Você era uma aluna dedicada na escola. Eu não lembro muito disso, as pessoas falam. Dedicada, velho. Uma coisa que eu lembro que eu sempre gostei de escrever, né? Você era bem dedicada, velho. Você fazia que legal. De casa, Fazia? Fazia. Gente, eu tenho a memória péssima, me desculpe, eu tenho dificuldade de memória. É legal quando as pessoas lembram, né? Ainda bem que é coisa boa. Sim, pô. Eu lembro que você tinha um cabelão, Vanessa, que era enorme, gigantesco. né? Mas fala do livro. Eu vivo mudando o cabelo, sempre tô mudando. Tá certo. Mas fala aí do livro que você estava falando. Eu sempre penso no público, porque se o meu objetivo é que essa mensagem alcance as pessoas, eu preciso pensar num valor que seja justo também. E que também acessível às pessoas, né? Que eu consiga manter os custos, pagar. Exato, porque, como eu disse, não sou sozinha, eu tenho vários profissionais que trabalham junto comigo. Claro. Então eu preciso pagar esses profissionais, eu preciso pagar o custo, e eu não quero também entregar um material de má qualidade. Se for para fazer um negócio, né, sem qualidade, eu nem faço. Mas eu penso num preço que vai ficar bom para todo mundo. Legal. Vanessa, quando a gente está falando aqui de um livro que é um planner, você vendeu as 400, então assim, isso já sinaliza que a Vanessa tem um público. Sim. Né? Até a Eternidade é uma autobiografia sua, eu né? escrevi tudo. Para quem não te conhece, a gente já conhece, é bom a gente falar que a Vanessa tem assim, no bom sentido da palavra, a Vanessa tem um público que segue você. Sim. Né? Você faz parte de uma comunidade, uma igreja cristã evangélica, que é o Libertador de Israel. Sim. Aqui na região eu sei que tem bastante igrejas, mas a nível nacional, como é que está o Libertador hoje? Tem vários estados, né? E temos pessoas que não tem a igreja instituída fora do país, mas tem trabalhos, né? Tá. Com grupos pequenos. Tá. Então, assim, existia já uma galera que te seguia. Sim. Que tem total confiança em você, que sempre te viu como referência. E como é que surgiu esse fogo no coração de você ter uma autobiografia? Já como a sua segunda obra, né? O sonho de escrever eu sempre tive, de transformar num livro a minha vida, né? Ah, legal. Então esse sonho eu já sempre tive, de poder colocar no papel realmente as experiências da minha vida. E eu fui abençoada de ter amigos jornalistas e editores e revisores. Né? O pastor Guto e a pastora Rê, né? E Bernon Prates. Hoje eles não moram mais em São Paulo, eles estão morando em Fortaleza. Eles são editores e revisores, e eles, sabendo do meu dom, do meu sonho, me motivaram e se dispuseram a trabalhar junto comigo. Eles que tiveram essa ideia de falar, Vanessa, a sua vida tem pontos, as experiências da sua vida tem pontos interessantes. Sim. Então eu acho que seria legal a gente escrever o livro. Foi daí que partiu? Sim, eles foram fundamentais nos dois projetos. Tá. Eu não tinha ideia do planner, eles que me apresentaram. Prates. E Prates. E Bernon Prates. Ah, legal. É editora própria, né, deles. Certo. Eles que lançaram esse projeto do planner, né? Eles me apresentaram e eu abracei e preparei todo o conteúdo. Que legal. E me acompanharam em todo o processo, né? De edição e revisão. Certo. E aí depois eles falaram, agora vamos trabalhar na biografia. Então eles foram fundamentais nos dois projetos, né? É gostoso a gente trabalhar assim com uma galera que já tem uma experiência e meio que assim, além de sugerir em você, saber te motivar, né, e colocar você e caminhar junto, né, te dar a mão. Muito importante. Porque assim, eu falo isso com conhecimento de causa,
todos os meus projetos, a maioria deles, principalmente os artísticos, foi uma coisa onde eu tive que ir sozinho. Até hoje é assim. E você ter uma galera... E profissionais, né? Porque, assim, quantos gostam de escrever, mas quantos são escritores? Quantos gostam de cantar? Eu amo cantar, mas eu não sou cantora, né? Você é, né, meu amigo? Eu não sou. Então eu tô aprendendo. Então, assim, só que não adianta a gente enxergar, né? Precisa ter profissionais que enxerguem isso na gente. E eles foram, a gente sempre teve conversa sincera. E eu perguntar para eles, vocês enxergam isso em mim? O que você acha que pesou mais para eles te fazerem esses convites? Você acha que foi mais o lado deles saberem que você escrevia bem? Ou foi o lance das suas experiências que a gente vai contar daqui a pouco? Ou foi um mix das duas coisas? As duas coisas. As duas coisas? As duas. Eu acho que tudo é um desafio. E demorou muito, assim, de quando partiu esse start deles te darem essa sugestão, de você digerir essa ideia e falar, ok, bora. Como eu já tinha esse desejo, eu sozinha comecei a escrever os capítulos em casa. Ok. Então, antes de a gente se conectar, né? Quando eu falo a gente, os meus editores, né? Eu já tinha 8 capítulos escritos. Que legal, Vanessa. E eu mostrei esse trabalho para eles, né? E aí aconteceu, a gente já vai falar já diversas coisas na minha vida que eu parei a escrita, né? Eu precisei parar esse tempo. E mesmo eu passando por grandes turbulências na minha vida, eles me motivaram, eles falaram, vamos voltar com aquele projeto? Só que agora a gente vai sentar e programar. Então eles sentaram comigo, a gente fez um programa de como eu escrever, quantos capítulos eu gostaria, quantas páginas por capítulo. Então essa instrução profissional foi fundamental. Eles me instruíram tudo, de quantas páginas eram necessárias para um livro mediano, o prazo para escrever aquilo e dar tempo de publicar com a data que eu gostaria que fosse o lançamento. Então tudo isso foi bem programado. E como é que você escreveu? Você literalmente caneta na mão e mãos à obra, ou você usava um gravadorzinho, ou alguém te entrevistava? Bem no começo foi com caneta mesmo. Okay. Depois eu fui pro computador, porque é muita coisa. Você ia pro computador. E porque eles brincam comigo, que eu gosto de editar, eu gosto de fazer o trabalho deles. Porque eles só pediram para eu escrever, e eu gostava de eu mesmo editar antes de entregar para eles. Então no computador isso é mais fácil. Eu cheguei a gravar algumas coisas, mas eu acho que para autobiografia não rolou muito a gravação. Okay. Eu vou ter outros projetos que vai ser dessa forma, né? Para gravar. Mas aí eu fui pro computador, foi mais fácil. Legal. Você teve toda essa direção deles. O que mudou na produtividade desse primeiro momento onde você começa sozinha e depois quando eles chegaram para você e falaram, vamos fazer? E a outra pergunta é a seguinte, o primeiro momento que você você entende, aí vamos para o nosso universo de fé aqui, porque se você não for, seja bem-vindo. Isso aí, vai ser hoje. Você entende que de repente foram lutas, porque assim, muitas vezes quando a gente vai fazer algo sem relevância para o propósito de vida, é uma coisa. Mas quando você vai fazer algo que realmente não é só para o nosso eu, mas é algo que aí as coisas são diferentes, né? Como é que você entende, ou como que você assimilou e interpretou isso? Esse tempo de parada? Eu entendi que Deus tem um plano e propósito e tempo para todas as coisas. Né? Enquanto eu não tinha prazos, né? Eu falo muito de prazo, gente, porque eu sou uma pessoa metódica, vocês já perceberam, né? Eu sou muito planejada, tanto que quando o Júnior me chamava para gravar, era quarta-feira, ele falava, a gente pode gravar amanhã? A gente pode gravar sexta-feira? Eu falei, não dá, amigo, não dá, eu sou planejada, né? Inclusive um amigo nosso, que estaria no programa Pilotos uma semana, caiu a entrevista dele, que ele também não pôde atender a gente. Esse pessoal famoso é difícil. Então, Pintinha, lembra dele, o Eduardo? Eduardo? Pintinha, que tinha uma pinta enorme na testa. Ele não tinha testa, na verdade, né? Ele tinha uma pinta desse tamanho. Gente, me ajuda até o final da gravação. Eu tô zoando, Pintinha, você é meu brother. Eu tô brincando porque ele é meu brother. Fala isso.
Então, enquanto eu não tinha prazos, metas eu ia escrevendo naturalmente, o dia que eu me sentia motivada, o dia que eu me sentia inspirada. Digamos assim, não tinha uma disciplina nessa fase, foi mais um Era lance muito assim, livre, era muito espontâneo. livre, espontâneo. Ah, tô livre agora, senti de escrever, vou lá, escrevo. Eu falo isso porque assim, num processo mais espontâneo, como você disse, não é muito como a galera cobra, né? Geralmente existem duas esferas e eu prefiro essa. Eu prefiro o lance mais espontâneo, eu gosto mais disso. Eu acho que tem muito mais coisas bonitas e sinceras quando saem de dentro para fora. Não recrimino, não acho ruim a disciplina, mas assim, ou a pessoa tem que realmente ser dessa natureza, que não é muito a minha, ou ela tem que eu queria ser treinar. mais assim, eu acho que vive melhor. Muito. A gente é mais estressado quando a gente é muito planejado, né? Muito didático, né? Se estressa, é mais ansioso. Acho que tudo precisa de equilíbrio, um pouquinho de cada. Aí fica perfeito. Concordo. Então eu estava muito no espontâneo e arquivando esses capítulos da minha vida, né? E só que daí chegou uma fase bem difícil. Vai falar agora, depois? Mais pra frente, mais pra frente. Então, quando chegou uma fase extremamente difícil, extremo, porque antes eu estava passando várias situações, mas eu não parei de escrever. Mas quando chegou o ano de 2021, aí eu parei total. Pode falar. Parei total. Pode falar. Pode? Na segunda onda da pandemia, né, ela chegou na minha casa, na minha família. Né, ela veio com força e primeiro eu testei positivo e fiquei, né, bem debilitada, mas eu consegui tratar em casa, né, só com acompanhamento médico. E depois de uns dias que eu já estava, né, com sintomas, acho que mais ou menos 6 dias, o meu esposo começou a apresentar sintomas. E ele na primeira semana ficou até que controlado os sintomas, fazendo o tratamento, mas a segunda semana ele piorou drasticamente, né? E aí você vai falando, se eu falo rápido, se eu vou cortando. Aqui, o programa é seu, minha amiga, você pode... Ai, gente, acho que é a fase mais dolorosa da minha vida, assim, o meu livro, ele é uma montanha-russa, altos e baixos. Eu falo de diversos assuntos que vocês possam imaginar. Mas é vida real. Vida real. Falo de infância, falo de adolescência, falo de romance, falo de finanças, de sonhos, projetos. Falo de muitas coisas. Mas esse capítulo da minha vida foi o mais difícil, porque né, meu esposo ficou doente de maneira muito rápida, muito rápida. Ele foi muito violento, Vanessa? Foi porque assim, quando eu estava debilitada, eu sabia que essa doença preocupava muito ele. Então eu evitava falar o que eu estava sentindo. Eu sentia muito cansaço, dificuldade extrema para me alimentar, não tinha força para segurar um talher para comer. Nossa. E é uma doença que você precisa se alimentar por causa da imunidade. E eu não tinha força nem para pegar um talher e levar na minha boca. E eu sentia muito cansaço e eu disfarçava, porque eu sabia que essa doença preocupava demais ele. Né? O meu esposo, ele era um cara incrível e muito corajoso, destemido. Ele era um cara eu falava que ele era um homem mais corajoso que eu conheci, ele não tinha medo de nada. Pensa um cara, eu falava, cuidado para ir no banco, guarda o dinheiro, guarda a chave, guarda a carteira. Ele deixava a carteira no carro, porque ele falava que era o único lugar que ele não ia perder, sabe? Não tava nem aí, era assim, ó. Zen. E essa doença foi a única coisa que trouxe medo nele. Primeira vez que eu vi ele com medo foi quando ele começou a apresentar os sintomas. E a primeira semana parecia só uma gripe. E ele tomava um remédio e ficava bem. Mas a segunda semana ele já estava com uma febre constante, já começou a tossir mais e sentir dificuldade para respirar. Caramba. A pior parte para ele foi a respiração. Aí eu estava fazendo uma pós-graduação, na verdade tinha começado uma outra faculdade, eu estava começando o curso de psicologia. Isso é presencial ou online? Teve que ser online. Era para ser presencial, né? Mas por causa da pandemia colocaram online e mesmo debilitado eu estava ali tentando estudar no computador. E na noite anterior ele teve uma febre alta, eu mediquei, né? Tomou banho, mas ele estava com a saturação muito baixa, muito mesmo, caindo muito a saturação dele.
e resistente para ir no hospital, porque foi aquela época no Brasil que não tinha leito nos hospitais. Nenhum hospital tinha vaga, se fosse público ou particular. Mas eu falei para ele, amor, se até amanhã você não melhorar, eu vou te levar no hospital. E de manhã, na segunda-feira, eu estava estudando, ele foi até a porta e falou assim, já acabou sua aula? Eu falei, você não está bem, né? Eu falei, a gente vai para o hospital agora. Aí eu levei ele para o hospital e ele não voltou mais. Eu levei ele para o hospital e quando a médica viu a respiração dele, ela falou, você vai ficar internado. E só Deus sabia, né? Porque não tinha vaga. E eu tentei acompanhar ele ali porque era muita gente no corredor, muita gente fora, muita gente passando mal. Foi uma calamidade pública. Calamidade. Assim, eu nunca vi aquilo na minha vida. Sim. E queriam impedir de eu ficar com ele, mas não tinha enfermeiros para cuidar dele. Então eu que via que ele estava com febre, ele estava passando mal, eu pedia socorro, ficava na porta do médico esperando atenção. E dali a gente ficou esperando uma vaga para internação. E depois de um dia ali na observação ele conseguiu uma vaga, inclusive ele ficou internado aqui em Mogi das Cruzes. Uhum. E quando ele foi internado ele já foi direto para UTI. E ele foi direto para UTI, no primeiro dia eu tive poucas notícias dele. Eu não sei se você prefere que eu conte detalhes, é porque é uma história bem cabulosa. Tudo... Vanessa, hoje é programa piloto com Vanessa Domingues. Foi bem difícil. Eu acompanhei ele naquela ambulância e quando a gente entrou no hospital, eu tinha ido para casa pela madrugada, que eu estava ainda debilitada, debilitada e com ele no hospital. Eu não queria pedir ajuda porque para ninguém ser contaminado, o medo das pessoas serem contaminadas. Tem isso também, né? Então eu peguei o carro e fui com ele. E na madrugada eu fui em casa e 5h30 da manhã o hospital me ligou falando que tinha surgido aquela vaga. Eu fiz a mochila dele, meu esposo era muito vaidoso, né? Então peguei o gel de cabelo, ele tinha um topetão, peguei chinelo, escova de dente, peguei as coisas que ele gostava e fui pro hospital para acompanhar ele na ambulância. E quando a gente chegou ali no hospital, nós fomos direto para a UTI, ele na cadeira de roda e já usando o oxigênio, ele já estava no oxigênio. Só vale lembrar, 2 pontos assim, era um cara forte, novo pra caramba. Sim. Qual que era a idade? 44. 44, em 2020, foi 2021. Ele já estava com 44. Já, ele tinha acabado de fazer 44. Ele não tinha nem usado os presentes de aniversário dele, porque ele fazia aniversário em fevereiro. Foi, ele fez dia 18 de fevereiro. O meu primeiro sintoma foi 1º de março, então ele tinha acabado de fazer aniversário. E quando eu levei ele na UTI, né, a enfermeira devolveu a bolsa dele, falou, olha, ele não pode ficar com nada aqui. E eu falei, eu posso me despedir dele? Ela falou, não. Aí eu falei, eu também tô doente, eu só quero me despedir do meu marido. Ela falou, você não pode. Quando você falou despedir do meu marido, você disse isso num sentido literal? De morte. De morte ou não? Não. Você sentiu isso? Não, era para dar uma despedida até amanhã. Até logo, amor. Tá. Entendi. Até você ter alta. Não imaginava, jamais imaginava. Você não imaginava? Não imaginava. Vai chegar o dia que eu imaginei. Aí ele foi assim, indo de rezinha na cadeira de roda, a enfermeira carregando, ela me devolveu as coisas e tiraram até o celular dele. E eu não pude ali me despedir, fui para casa e ele ficou na UTI. E no primeiro dia de internação eu não tive notícia nenhuma, aí eu liguei para o hospital, eles passaram bem pouco sobre o relatório dele, que ele estava muito nervoso, ansioso, agitado, pressão alta. Isso querendo ou não afeta, né? Muito. Numa situação que ele estava. Muito, né? Aí no segundo dia de internação, eu falei assim, o médico que me ligou, o médico me ligou e falou assim, hoje o relatório médico vai ser por chamada de vídeo. Aí eu tava assim, gente, não tinha notícia, eu tava apavorada. Quantos em casa, dias, mais ou menos, que ele ficou internado. Você tava sendo 24 horas. Só que parecia uma eternidade, né? Uma eternidade, porque você entrega uma pessoa que você ama doente e não ter notícia, é apavorante, ainda mais a situação que o país estava vivendo. Sim. E eu não dormia, eu só chorava. Aí o médico falou, hoje vai ser chamada de vídeo. Eu falei, meu marido melhorou. O que eu fiz? Fui tomar banho, lavei o cabelo, para ele não ficar preocupado comigo.
pra ele ver que eu tava, né, bem, pra ele não ficar preocupado. Aí tá, quando o médico passa a câmera pra ele tava naquela máscara de oxigênio, aquele saco, e ele tentava gesticular e eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Aí ele, com muita dificuldade de respiração, abaixou aquela máscara e falou assim: não acredita neles. É tudo mentira. Eu tô muito ruim, eu tô morrendo, eu vou morrer. Aí ali eu sabia que ele ia morrer. Caraca. Foi. E o olhar dele era muito assustado e eu comecei a ficar apavorada. Eu falei: amor, como assim? Para de falar bobeira. Ele falou: me escuta. E ele me deu várias instruções o que eu deveria fazer. Na minha vida, na igreja, na minha casa, nas finanças. Ele pensou em você Pensou, até o último minuto. Todo momento. Ele falou: amor, faz isso, 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 tem que pagar tal conta. E ele falou: eu te amo, beijos na Nina, que era a nossa cachorrinha. Só isso. Aí o médico começou a brigar com ele. Você tá louco? Você vai matar sua mulher do coração. E eu falei pro doutor: doutor, em quem eu acredito? Vocês estão dizendo que o meu marido está estável. Ele disse que vai morrer. Enfim, naquela noite ele piorou drasticamente. E no outro dia cedo ele foi entubado. Então, depois daquilo, eu não tive mais contato com ele. Foi o único contato dele internado. Barulho. A gente tá gravando ao vivo aqui, vida real. Isso aí. Então, num dia, no primeiro dia, quase não tive notícias. No segundo dia, ele se despede. No terceiro dia de UTI, né? Que ele já estava no hospital. Ele é entubado. No outro dia, os rins dele pararam de funcionar. Foi assim, gente, é surreal. É surreal. No outro dia o rim parou de funcionar, aí já precisou da primeira diálise. Aí no domingo, no domingo foi a primeira diálise, aí na segunda-feira seria a segunda diálise. Uhum. Aí naquela noite foi muito estranho, porque eu não conseguia dormir, eu estava muito assustada. Eu fui para casa dos meus pais, porque eles estavam muito preocupados e resolvi ficar com eles. Uhum. E aquela noite foi muito estranha. Segunda-feira cedo eu fui fazer o que ele tinha pedido para eu fazer no banco, em casa. E quando eu voltei para casa dos meus pais, o meu celular tocou. Só que não era o horário do relatório médico. Aí eu já sabia. Na verdade, quando ele se despediu de mim, eu sabia que ele ia morrer. No dia que eu pedi para me despedir dele, eu não tinha ideia. Eu achava que ele ia ser tratado, curado e voltar para casa. No dia que ele se despediu, ele falou: me leva para casa. Eu falei: amor, eu não posso, não tenho oxigênio em casa, você precisa de oxigênio. E naquela segunda-feira, quando eu olhei no celular, era 10h50 da manhã, o relatório médico era 12h30. Uhum. Eu já sabia. Aí eu entrei no quarto que eu estava dormindo, na casa dos meus pais, e o médico falou: você... teve um detalhe. No domingo, quando a médica ligou para passar o relatório dele, eu falei: doutora, pelo amor de Deus, me fala a verdade. Meu marido está entubado, vocês falaram que ele estava estável. Ela falou: ele está muito grave. Então ela falou: ele está muito grave. Só um milagre. Uhum. Foi a primeira vez que eu vi a verdade do hospital. E na segunda-feira o médico disse: você já sabe do estado dele? Já sabia? Eu falei: já. Ele falou: pois é, hoje de manhã ele passou mal, ele teve uma parada cardíaca e não resistiu. Eles me contaram por telefone. Nossa. Foi assim, gente, a minha história, meu Deus. É lógico que é muito dolorido para você. Hoje eu falo rindo porque, né, são a maneira de expressar, e é Deus que nos sustenta. Amém. E até mesmo porque se eu for aqui parar para chorar, eu não aguento, porque, né, foi um vale terrível na minha vida. Assim, eu lembro de vocês dois muito novos, casal assim que começou... Não sei se foi seu primeiro namorado. Eu tive um namoradinho antes dele, né, de bobeira, 2 meses, e terminei. E assim, mas eu lembro que vocês namoraram... Mas de amor mesmo, de amar uma pessoa, ele foi. Amor verdadeiro, assim mesmo. Era um casal muito, muito bonito, muito bacana. O Lucas era um cara muito gente boa. Eu conheci ele pouco, assim. Mas eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu vi... assim que eu conversei com ele, foi a minha mãe cortava o cabelo dele,
E eu nunca tinha conversado com ele, cara. E ele era muito gente boa, muito carinhoso. Ele era carinhoso, bom. Grandão, era grandão. Eu lembro que tinha umas camisas que eu comprei da Libertadores de Israel, que eu achava muito bacana. Isso foi em 2010. Ele criava arte, ele era arte finalista por hobby, ele amava criar arte. Muito bacana. Ele foi lá no salão e foi muito bacana. Quando eu soube dessa notícia, eu fiquei sem palavras. Foi chocante, né? Cara. Por dois motivos. Primeiro, por ser um cara nota 1000, um cara novo pra caramba, visualmente saudável. Sim. Né? Você, cara novo, não forte. Não ficava doente. Era um cara muito dedicado ao que ele fazia. Muito. E segundo, por vocês dois, porque assim, é um casal que estava muito tempo junto. Quantos anos juntos, Vanessa? Nós estávamos 25 anos juntos. 20 anos de casado e 25 anos juntos. Caramba, você começou... Era tempo pra caramba. Eu tinha 15 anos. 15 anos, cara. Nós começamos a namorar, eu tinha 15 anos e casei com 19. Olha aí. E não me arrependo, né? Muita gente casa novo e fala, o que eu fiz da minha vida? Eu tinha um casamento abençoadíssimo. Nós éramos muito, muito companheiros um do outro. É uma sintonia muito... Sim, nós tínhamos um relacionamento maravilhoso. O cordão de três dobras, vocês. Nós nos dávamos muito bem. E fora que ele me tratava igual uma rainha, assim. Ele me tratava muito bem. Eu era muito amada por ele, muito feliz com ele. Então não foi um casamento que, né, terminou por a gente ter desejado, vamos terminar o nosso relacionamento. E nesse tempo de hoje foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia que eu jamais esperava. Eu tinha 39 anos. Quem imagina que vai ficar viúva com 39 anos? E quando o médico me ligou, eu disse para ele, o que eu preciso fazer agora? Ele falou, trazer os documentos aqui no hospital. E a única coisa que eu pedi naquele carro que me levou, eu falei, gente, ora, pede a Deus para que eu consiga ver ele. É que na verdade, assim, pelas contas que você acabou de passar, você passou mais tempo da sua vida ao lado dele, né? Sim, muita. E a gente já se conhecia antes, eu tinha 13, 14 anos quando eu conheci ele. Mas era muito nova para namorar, né? E a Vanessa sempre foi certinha. Não podia, né? Queria namorar para casar. Né? Namorar pra casar. Eu, obviamente, já conhecia ela e tinha outros amigos também que eram da igreja nessa época. E eu não era. E a gente não entendia muito esse mecanismo. Namorar pra casar, né? Era uma coisa diferente, assim. Evita muito sofrimento, evita bastante sofrimento. Muita gente quer bagunçar aí, aproveitar e acaba se ferrando. Essa é a palavra. É verdade, é verdade. Eu me dei muito bem, gente. Eu fui muito feliz com ele, muito feliz mesmo. E aí chegou o capítulo mais duro da minha vida, que foi onde eu precisei interromper. Você já estava escrevendo o livro? Já tinha 8 capítulos escritos. E em 2018 eu comecei um tratamento de depressão, entrei numa depressão profunda. E comecei um tratamento em 2018. Começou em 18, você acha que desde criança você tinha isso? Já tinha sinais, mas nunca imaginava. Sinais de ansiedade, de pânico, né? E nunca relacionei aquilo a uma... Até mesmo porque não era falado sobre isso, né? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não se falava sobre isso. Mas em 2018 eu passei outras fases da minha vida que desencadearam essa depressão, não só questões emocionais, mas questões físicas, biológicas. Passei por alguns tratamentos médicos que, né, mexeram muito com a minha estrutura emocional e mental. E entrei numa depressão profunda e comecei um tratamento para aquilo. Você pode falar abertamente disso? Total. Tô aqui pra vida na real, gente. Porque assim... Posso sim. A gente se conhece, então tem alguns pontos que eu sei partes, né? Isso se desencadeou, né? Ou foi crescendo, porque você mesmo falou que já tinha alguns sinaizinhos, né? Mas isso se deu, isso tem a ver com o lance de você... Tem a ver com o seu desejo de ser mãe? Tem, total. Porque em 2005, eu fui diagnosticada com endometriose. Eu comecei a tentar engravidar em 2002, com 2 anos de casada. Meu sonho era ser mãe, sempre foi ter filhos, né? Ter a casa cheia.
E eu falei, com 2 anos de casada tá bom pra gente começar a tentar engravidar. E não consegui engravidar. Só que eu só fui diagnosticada em 2005, mas eu sofria dessa doença há anos e não sabia. Desde a minha primeira menstruação eu sofria horrores dessa doença, né? E ela só foi piorando. Sintomas, Vanessa, físicos? Sim, muitas dores. Muitas dores? Muitas dores abdominais. Ok. Não só no período da menstruação, mas durante o mês, dores abdominais, infecção de urina. E não, né, endometriose ainda é uma doença bem desconhecida. Não tem uma razão para endometriose, não sabem explicar até hoje. Até fala pra galera, tipo, para traduzir para o pessoal vamos lá. mais simples entender, né? Detalhe, a endometriose é relatada aqui no livro. Eu faço questão de abordar esse tema no meu livro, porque é uma doença feminina. Prestação de serviço, né? E que muitos desconhecem. Às vezes mãe tem uma filha que sofre disso e não sabe como lidar, né? Às vezes a mulher não consegue engravidar e não sabe por quê. Então, no próprio livro eu falo sobre o que é essa doença, né? Essa doença é uma doença na parte interna do útero, no endométrio. E a mulher com endometriose, ela não tem imunidade para liberar esses coágulos de sangue na menstruação. Então, eles vão se alojando na parede do abdômen e inflamando. E no meu caso, e pode atingir outros órgãos. No meu caso, atingiu a parte externa do útero junto com o reto, a parte do intestino. E ela é uma doença que deixa a mulher infértil, com dificuldade de engravidar. E também outra coisa, é diferente esterilidade de infertilidade. Eu não era estéril, eu era infértil, né? Problemas de fertilidade. É decorrência dessa enfermidade que te impedia de ser mãe. E meu esposo também tinha problema. Outro assunto, né, que muitos não falam. Porque muitos acham que só a mulher tem dificuldade e muitos homens têm medo de fazer exame, né? Tem resistência. Ele também tinha problema na qualidade do espermatozoide. Ele tinha uma doença chamada varicocele, que são varizes no testículo que dificultam a qualidade, diminuem a qualidade do espermatozoide, ou eles morrem antes de fecundar o óvulo. Então, eu só fui diagnosticada com essa doença em 2005. Então, o que eu fui? Para tratamentos e cirurgias. Porque como, no meu caso, atingiu o intestino, eu precisei... em 2008 eu estava muito ruim. Parte do meu intestino já não estava funcionando. Meu Deus. E eu tive que fazer uma cirurgia muito delicada. Foi removido 15 centímetros do meu intestino em 2008. E depois fez a ligadura, né? Religou ele com grampos de titânio. E foi um processo de recuperação bem doloroso, que eu quase parti ali também. Imagino. Perdi 1/3 do sangue na cirurgia. E fiquei anêmica, totalmente debilitada. Depois tive um quadro de infecção. E depois dessa recuperação, sobrevivi. Da recuperação dessa cirurgia, a gente foi para o primeiro tratamento de fertilização. No total foram 5 tratamentos de fertilização, mas esse último que me levou à depressão foi bem forte, porque foi um ano bem difícil, o ano de 2008 para mim. Eu tive uma irmã da igreja que trabalhava junto comigo no ministério. Ela teve, com 42 anos, 2 AVCs. Repentinos, isso me abalou muito, porque ela era meu braço direito em várias coisas e outras situações que eu passei, e eu ganhei um tratamento para fertilização, né? Esse foi um milagre. Uma pastora do Rio de Janeiro veio até São Paulo dizendo que Deus estava trazendo ela para cuidar de mim, me levar para um médico no Rio de Janeiro que ia cuidar de mim e que ela pagaria todo o tratamento. Que bênção. Eu já tinha feito 4 tratamentos. E não queria fazer mais. Eu acho que a minha parte eu já tinha feito. Mas diante de uma oferta dessa, como eu ia recusar um tratamento de 25 mil reais? Só que era no Rio de Janeiro. Então eu fui para o Rio várias vezes. E o médico que cuidou de mim era um pastor. E ele disse para mim, você vai engravidar. E realmente eu engravidei. Só que foi poucos dias de gestação e eu perdi aquela gestação. E foi um acúmulo de coisas. A endometriose, ela trabalha muito com a questão hormonal. Então, um desgaste físico gigantesco que desencadeia a depressão. Absurdo. Então, nesses 15 anos, né, quase 15 anos, eu lutei contra a depressão, que é causada pela própria doença endometriose. Claro. Mas em 2008, juntou essa decepção de perder o primeiro bebê, um cansaço físico gigantesco,
ministerial, estava cansada, né? Eu e meu esposo começamos a trabalhar muito jovens na igreja, no pastoreio. Eu abri mão da minha profissão, de carreira profissional, para me dedicar inteiramente ao cuidado de vidas. Então foi uma junção de coisas. E aí, só que foi de uma vez. E os primeiros sintomas, por incrível que pareça, foi a insônia. Caraca. Eu nunca tive problema para dormir, comecei a ter problema para dormir. Só que junto com a insônia vinha o pânico nas madrugadas, né? E quando eu fiquei 4 noites direto sem dormir, eu falei para ele, se eu não dormir na próxima noite, eu vou procurar um médico. E foi onde eu procurei um médico. E ele disse que eu estava com uma depressão profunda e precisaria de tratamento. E foi aí que eu comecei o tratamento com a depressão. Tive que romper diversas barreiras, principalmente religiosas, né? Que ainda há grandes barreiras religiosas sobre a depressão. Ah, você não tem fé? Também, né? Você não tem fé, você está em pecado, você precisa lutar, você precisa ser forte. Gente, quem está com depressão que consegue ser forte? Me diga. Vanessa, vou aproveitar essa deixa, porque não faz muito tempo, não tem 10 anos isso. Você sabe que eu sou convertido. Sim. Né? Não sou convertido de berço. Na minha casa eu fui o primeiro a me converter e passei por momentos como qualquer cristão passa, né? Quem não é de um berço evangélico. E eu acho foi algo que eu acordei desse período que eu estou te falando, em relação ao cristão entender e tirar esse peso, esse fardo que não é de Jesus, esse fardo de achar que o cristão é super-homem, que o cristão é um semideus. Nós não somos isso. O único que é poderoso é Cristo. Nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós não somos nada. Deus é tudo. E a gente realmente tem que se esvaziar, e nessas horas onde a gente precisa, não tem problema nenhum, né? Existem várias maneiras do Senhor operar e ajudar a vida de alguém, e não é só de forma milagrosa. É verdade. Você pode recorrer à medicina, até porque a medicina é uma autoridade. Com certeza. Toda autoridade é levantada por Deus. Sim. Então a pessoa, ela, às vezes, eu não vou no médico, ou que nem você relatou, teve essas barreiras. É muito perigoso isso. Eu acho que é muito importante as pessoas começarem a abrir os olhos, não só nós, mas lideranças também. Sim. Acolherem. A igreja precisa ser Sim. esse local de acolhimento, e precisa ser humano, porque quem está doente, quando chega dependendo do estado da pessoa, ninguém quer teoria. Uhum. A pessoa precisa do quê? Claro. Não é? E assim, essas barreiras nem sempre são as pessoas que colocam, às vezes somos nós mesmos. Eu mesmo não aceitava eu ser uma pessoa de fé, com cargo ministerial, uma autoridade cristã. Eu não aceitava ter que tomar remédio. Foi chocante quando... Já foi chocante a você ouvir do médico, você está com depressão. A outra coisa, a sua igreja aceita você tomar remédio? A pergunta que a médica me fez. Ela fez isso? Fez. A sua igreja aceita você tomar remédio? Que é um absurdo, né, Vanessa? Eu falei assim para ela não é questão de aceitar, doutora. Se eu preciso, eu vou tomar. Se você falar que eu preciso, eu vou tomar. Ela é autoridade. Só que eu saí dali chorando, porque eu não queria tomar remédio. Mas isso que é muito louco, Vanessa. Olha só, gente, a situação não precisava ter isso. Devia ser natural, né? Devia ser natural. Tô com dor de cabeça, daqui o remédio, toma dor de cabeça, dor na coluna, mas depressão a gente tem essa barreira, assim, religiosa, né? Tem que tirar isso, assim. E esse é só uma pontinha do iceberg, porque tem várias outras questões. Sim. Claro, deixando muito claro aqui que a gente não está falando de libertinagem, a gente não está falando de carnalidade, a gente está falando de coisa séria, de consciência, né, em relação a todas as questões. Não se deve ser religioso demais, mas rebelde demais não. O centro ali é Cristo. Sim. Inclusive, nesse período, esqueci de falar de uma coisa muito importante, coisas que desencadearam, né? A depressão, ela tem diversos diagnósticos, né?
São várias coisas que influenciam uma pessoa no estágio depressivo. Antes de 2018, 2017 eu passei por uma grande perda. Com esse sonho da maternidade, chegou até mim que uma moça ia dar o bebê dela. Ela estava grávida, já tinha dado 7 filhos, era a 8ª gestação dela. Ela já tinha dado 6 filhos, ficado só com 1. E que ela precisava de alguém para dar o filho. E chegou isso até mim. E eu falei, eu quero. E meu esposo, a gente era barato, ele não queria, mas por amor a mim, ele falou, tô junto com você. E eu acompanhei o final de gestação dessa moça, né? Levei no médico, era um menino, eu já tinha escolhido o nome, seria Theo. E ela falou, você não vai me abandonar, eu não tenho condições. Eu acreditei naquela situação. E estava perto dela ganhar bebê, ela falou, eu vou ganhar tal dia. Eu não tinha nada preparado, eu fui no Brás, fiz enxoval, fiz o quarto, a gente estava correndo para deixar tudo pronto. Só para quem não é de São Paulo, ela falou Brás. Brás é um centro comercial que fica no bairro do Brás, onde os preços lá são mais acessíveis. E tem muitas lojas de bebê lá, né? Bem legal. Legal. E eu fui lá com a minha mãe, correndo, comprar as coisas para deixar tudo preparado para o Theo. E estava num dia de oração na igreja, porque a gente ia ter um evento que eu realizava, né, encontros de mulheres na cidade, congressos, e a gente ia ter o congresso de mulheres no Alto Tietê, na cidade de Suzano, mulheres do Alto Tietê, e recebi uma mensagem dessa moça falando assim, eu estou na UTI e o bebê morreu. Caraca, Vanessa. Eu falei assim, oi? Aí eu sentei ali no altar da igreja. Esse oi aí é muito Carendesh. Sentei ali e falei, meu Deus, meu esposo estava em casa colocando papel de parede no quartinho do neném com alguns homens da igreja. E eu precisava chegar em casa e dar notícia para ele. E eu cheguei, eu falei, como eu vou contar para ele, gente? Eu tive que falar, amor, o Theo morreu. Caraca. E eu só lembro dele sentando no chão daquele quartinho. E os homens que estavam com ele falaram assim, a gente vai terminar esse quarto, porque vocês têm uma promessa. E Deus vai cumprir. Independente se foi ele ou não. E aí foi outro capítulo doloroso da minha vida, né? Então, isso foi o que me motivou a procurar a fila de adoção no fórum. Porque eu era muito ingênua e depois foram atrás para ver se era verdade. A história estava muito mal contada, né? Só para a gente ter uma noção, como seria esse sistema de adoção dessa moça que te doaria esse filho, no bom sentido da palavra? Por questões... Gente, não cabe julgamento aqui, pelo amor de Deus, tá? Me ajuda, entendam a minha história. Entendo a história e entendo a história da outra pessoa também, porque, enfim... Como que ela te daria, você registraria, teria alguma objeção, algum obstáculo por parte de assistência social, autoridades? Naquela época eu era meio leiga, eu tinha o sonho de adoção, mas não entendia muito sobre leis. A burocracia em si não entendia. Tá. Então, como ela era uma doação voluntária, então eu já estava procurando um advogado para saber como funcionaria. Okay. Então seria uma doação voluntária e ela teria que fazer um termo para eu apresentar no juiz que estava doando para mim, tal. Mas depois, gente, que eu fui estudar sobre leis, né, que fui realmente procurar o fórum da cidade, eu fui ver que eu poderia me prejudicar muito nessa situação e ela também, que a gente poderia ser até presa. Por conta de alegar que você sequestrou a criança? Poderia ser várias coisas. Ser ilegal por conta das pessoas que estavam na fila de adoção, ser ilegal pela forma. Entendi. Então, eu acredito que foi um sofrimento muito grande, mas foi um livramento de Deus na minha vida. Porque vocês não tinham maldade nenhuma, não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento, não. E Deus livrou, E eu tinha muitos amigos que fizeram dessa forma, há anos atrás, e deu certo. Que no passado funcionava isso. assim. Isso foi bom, Vanessa. Isso, eu tenho amigos com filhos adotivos que fizeram isso e deu tudo certo. E querendo ou não, por você ser uma pessoa que tem ministério, não seria legal também, porque... Até você contar a história certinha, geralmente... Já tinha me tacado pedra. Já tinha te tacado pedra. Apedrejado. Porque as pessoas não procuram entender uma história, entender todos os lados. Elas vão julgando. E já pessoas falam, nossa, a Vanessa... Ladra de filhos. Roubava a Nazaré, mesmo. Né? A Nazaré da igreja. É verdade. Deus me livre. Eu sei que Deus me deu um grande livramento. Aí isso foi...
é importantíssimo para procurar o fórum da cidade. Okay. Quando eu passei por essa tragédia na minha vida, eu falei para o meu esposo, a gente vai procurar o fórum, ver todos os trâmites legais para a gente fazer isso. E foi onde a gente entrou na fila de adoção pelo fórum de Suzano, né? Então, essa terrível perda juntou com as perdas de 2018, que foi onde culminou a depressão. Aí no final da pandemia, no final da primeira pandemia, 2020, eu já estava bem melhor do tratamento, com psiquiatra, psicólogo, remédio, né, várias, parte espiritual. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, então precisamos cuidar das 3 áreas da nossa vida. Então eu falo que o tratamento da depressão precisa ser cuidado, todas essas esferas, né, da nossa vida. E 2020, no fim da pandemia, eu tive uma recaída. Aí eu tive que voltar com a medicação forte. Como que era esse processo? Como que você viveu sua depressão? Como era a tua vida nesse estado pesado de depressão? Você pode falar? Paralisou total. Sério? Eu cheguei no fundo do poço. Caramba, Vanessa. Eu cheguei ao ponto de querer tirar minha própria vida. Foi acho que o estágio mais forte da depressão, né? No começo eu só chorava, assim, aquele estágio que você chora sem motivo. Por quê? Não. Era só uma chorava o dia absurda. Inteiro, chorava, uma fraqueza gigantesca de você não ter força para lavar louça, para limpar a casa, para dirigir, você não tem ânimo para nada, nem para comer. Tem gente que segue, né, a compulsão da alimentação. Sim. O meu já ia para falta de apetite. Você conseguia levantar da cama? Não. Quando cheguei ao estágio profundo, não queria nem ver ninguém, tinha dificuldade até para tomar banho. Você conversava, como que era nesse período, como que você e o Lucas conseguiam lidar, né? Ele era teu esposo, é uma situação difícil, porque depressão, tanto a família quanto amigos e pessoas em geral, geralmente elas não entendem o que é depressão. Não. Muitas vezes é confundido como, tá de corpo mole, tá de tá frescura, preguiça. Tá com preguiça, no bom sentido da palavra para homem, esse cara é vagabundo, né? Não quer nada com nada, me perdoe o termo, mas assim, a gente tá falando a realidade nua e crua aqui para você. Eu era uma pessoa extremamente ativa. E você é uma mulher vaidosa. Era vaidosa. Como que foi esse período para você? Né? Sempre cuidei da minha aparência, até por trabalhar com o público, a gente tem que cuidar de aparência, sempre prezei pelo cuidado feminino, porque eu trabalhei muito com mulheres, então motivava mulheres a se cuidarem. Eu era ativa na igreja, sempre fui muito independente no sentido de dirigir, resolver as coisas. As finanças de casa, eu que cuidava, 18 anos, eu cuidava das finanças de casa, porque ele falava que eu administrava melhor. Mas mulher sempre administra melhor mesmo. Quando eu fiquei assim, eu parei tudo. Eu fiz uma carta para os líderes da igreja explicando o meu quadro, a minha situação, porque muitos escondem. Então eu fui extremamente sincera. Ok. Falando para eles que eu estaria ausente um período das atividades para cuidar da minha saúde. Meu marido passou a cuidar de tudo sozinho, da igreja, do trabalho, das finanças, tudo só. Foi bem pesado para ele. Quanto tempo durou esse período? 2 anos. 2 anos. Foram 2 anos de tratamento e de afastamento. Afastamento ministerial? Ministerial. Ok. Eu fazia pouquíssimas coisas. Não deixei de ir para a igreja, para os cultos. Eu só chorava, mas ia. Ficava lá no primeiro banco, só recebia oração, chorava, mas ia. Você acha que isso foi bom ou ruim, honestamente falando? Pra mim foi bom. Acho que se eu não tivesse feito isso, eu teria morrido. Sério? Sério. Teria morrido. Morrido em todos os sentidos, gente, porque chegou num estágio que eu não tinha força e ânimo para fazer nada. Então eu falava, eu não sou útil e estou atrapalhando a vida das pessoas. O seu casamento nesse momento chegou a ter algum tipo de crise? Crise no casamento não, mas deixou meu marido bem cansado e abatido. A primeira reação dele foi a fé. Tá. Não, a gente vai orar, você vai sair disso, você vai se levantar, força, amor, tô com você, vamos lá. Ele sempre foi muito motivador. Quando ele viu que a medicação estava tendo efeito, que estava melhorando, ele falava, amor, toma o remédio hoje? Não esquece o remédio, porque ele viu a importância do remédio.
E depois a gente começou a estudar sobre isso e ter essa experiência dentro de casa, ele aprendeu a lidar com uma pessoa depressiva. Então ele evitava de trazer problemas da igreja para mim ou qualquer outro problema, compartilhar situações difíceis emocionalmente, ele me poupava. E foi o período que eu mais descansei mesmo e cuidei da minha saúde e somente o acompanhava, mas para resolver problema, trabalho, nada. E como é que foi, como que ele aprendeu? Ele buscou informações de profissionais, ele teve orientação profissional, porque quando a gente fala de depressão, muitas vezes não é um pastor que vai saber. É verdade. E porque precisa de um profissional, precisa de um profissional, porque depressão não é tristeza. A depressão ela é ausência de vitalidade, de vigor, a pessoa não tem força, né? Sim, e na verdade o nosso cérebro ele é comandado por várias substâncias químicas. Então uma pessoa depressiva tem carência dessas químicas, o corpo não libera, não produz. Então você precisa de medicação para produzir essas substâncias que te dê força, ânimo, né? Saúde. Sim, teve orientação. Eu tive uma médica, gente, que eu serei eternamente grata, que é a doutora Luciana Anzai, Leite Anzai, uma psiquiatra, que ela virou até uma amiga minha, e ela que acompanhou meu tratamento, e todo o tratamento, ela mandava áudio para ele. Ela fazia questão de explicar para ele o processo. Porque tem que ser, não é só o paciente em si, é a família também, né? Então ela explicava, olha Lucas, a Vanessa está passando por isso, você precisa ter paciência. Ela vai tomar essa medicação porque ela precisa repor vitamina B12, vitamina D. Ela falava tudo. A depressão é assim, funciona assim, ela chegou nesse estágio por isso. E por fim, nos 2 anos, eu fui diagnosticada com uma depressão, não era, eu não lembro o termo que a médica usava, mas temporária, vamos colocar assim. Era genética. Era genética. Era da minha família. Tinha uma deficiência química. Meu pai teve depressão por muitos anos. Eu não sabia, porque antigamente... E ela foi me acompanhando e ela viu que o meu diagnóstico era genético. Então, ela falou, você pode fazer tratamento várias vezes na sua vida, tem isso propenso na sua genética, né? Então, por isso que eu falei, são vários casos e situações. Vanessa, eu sei disso, é importante falar, porque você e o Lucas, literalmente, foi um casal, 25 anos, era um casal exemplo, né? Hoje eu sendo um cara que é cristão, eu posso falar isso sem medo nenhum de errar. E quando eu falo exemplo, eu não estou dizendo que eles são super-homens, que eles são seres humanos, obviamente, são passíveis de erro, mas quando eu falo que vocês eram exemplos, eu ressalto também a importância desse casamento no sentido assim, firmado em Cristo. Total. Mas de verdade, não pela vaidade, aparência, né? pela aparência, para ser depressão da igreja, da família, eu preciso casar, vamos, sabe? Ou então esse casamento que é hoje em dia, onde assim, só casa se tiver isso, se tiver aquilo. A importância dessa solitude, porque quando a pessoa faz um voto, é muito importante esse voto ser cumprido. Com certeza. E o casamento não é só na alegria, na riqueza, na tristeza, na dor, na doença. E o Lucas foi assim fundamental, muito maravilhoso. Presente. Eu passei vários processos de enfermidades, de hospitais, de internações, de medicações, de cirurgias por conta da endometriose. Então não foi uma vez que ele foi presente na minha vida, foram todas as vezes. Foi um cara que levou não só a sério o casamento, não só o sentimento, mas assim, tudo, toda a história, todo o voto, fiel. Isso é fidelidade. Assim, a gente está tendo aqui um exemplo muito bonito de fidelidade, assim. Gente. É muito bonito isso. Quando o casamento ele é realizado debaixo da mão de Deus, dá certo. Só não dá certo se a gente não quiser, entendeu? Quando nós fazemos em obediência, é claro que casamento envolve muitas renúncias, né? Muitas renúncias mesmo.
E por amor, porque a gente ama e quer fazer o outro feliz. Então, nosso casamento, a gente teve muitas renúncias. Tínhamos dificuldades? Várias. O começo para vocês, porque vocês casaram no ano 2000? 2000. 2000. Cara, a gente tinha 18 anos. Era todo mundo jovem, a gente era muito jovem na igreja. Sabe o que as pessoas falavam? Vocês são loucos. Era o que a gente ouvia. Vocês estão malucos? Mas eu tinha acabado de me formar no magistério. Eu me formei numa semana. Casei numa semana, me formei na outra. Uma semana de diferença da formatura. Aí, cara, que legal. Então, mas eu tinha tanta convicção de que eu estava fazendo a vontade de Deus e deu certo. Que era um casal. E ele esteve comigo. Bacana. No começo da depressão, ele teve muita dificuldade de entender. Mas nem por isso deixou de me apoiar, estar do meu lado, né, ser parceiro. É porque quando a gente fala de depressão, uma das piores coisas que alguém pode falar para uma pessoa que tem depressão é: vamos, mano, força, sabe? Tipo, levanta da cama. Não, gente, cara, não tem noção. Assim, a Vanessa não, mas assim, é de mandar ir para aquele lugar, porque, cara, é uma coisa... Você não sabe o que é, cara. Só quem passa. Só quem passa ou tem alguém próximo, né, que passa. E o meu estágio foi um poço bem profundo aí, escuro, porque eu cheguei no ponto de pensar que a solução era tirar minha vida. Caraca. Eu falei assim, se eu não tenho utilidade e estou atrapalhando a vida do meu esposo. Então é melhor o Senhor me recolher. E eu estava numa viagem em Brasília. Foi uma viagem bem difícil, porque eu estava em tratamento, mas era aniversário do meu sobrinho, meu esposo não foi naquela viagem, eu fui com os meus pais. E assim que acabou a festa, eu voltei para o apartamento, meu irmão morava acho que no 9º andar, era bem alto. E eu olhei para baixo e cheguei a pensar pro lado ali, daquela janela da cozinha. Tinha a tela, a cozinha, e eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu acho que a solução é tirar a minha vida. Mas naquele momento eu pedi ajuda, porque a maior dificuldade de uma pessoa é pedir ajuda. Isso é ser humilde. E eu mandei mensagem pro meu esposo, eu falei: ora por mim, porque eu quero morrer. E ele começou a orar por mim, eu estava em São Paulo, e uma outra pessoa entrou em contato comigo naquela hora e perguntou como eu estava, e eu pedi ajuda. E ali pedi muita graça de Deus, porque naquela semana a médica tinha perguntado se eu tinha pensamentos suicidas. E eu não tinha até então. Você não tinha? Não tinha, e comecei a ter. E foi onde precisou intensificar o tratamento, mudar as medicações. E precisei de mais ajuda de pessoas, de acolhimento, acompanhamento. Porque assim, o depressivo, ele não quer atrapalhar a vida de ninguém. A gente se sente inútil, não consegue sair daquele lugar e acha que está sendo um peso para as pessoas. E eu falava: eu quero que meu esposo seja feliz, e eu estou sendo um tropeço na vida dele. Não que ele falasse aquilo, eu me sentia daquela forma. Era a sua visão. É inevitável, né? É um fato que a depressão, ela distorce não só os nossos pensamentos, mas a nossa visão, a realidade, a noção, o senso de realidade é distorcido. Né? Mas Deus, gente, ele é tão, tão misericordioso que ele começou a mudar a minha visão. Né? Ele começou a enxergar o quão valorosa era a minha vida e quantos propósitos ele tinha para cumprir na minha vida. Então foi onde eu busquei mais ajuda para que eu me recuperasse e pudesse cumprir esses propósitos. E a escrita, a forma, né, de escrever é uma forma de eu me expressar. Né? Eu não faço isso por profissão, eu faço isso por amor, por paixão e por saber que isso vai fazer bem para mim e para as pessoas. Uhum. Isso te aliviava de certa forma? Muito. Eu amo escrever. Escrever ajuda muito. Eu amo escrever, assim. Para mim é uma sensação de realização, de desabafo, de liberação. De liberação, de você ficar... Hormônios mesmo, você sente adrenalina ali. Assim como a gente, né, faz uma missão e aquele sentimento de realização, pula do bungee jump, sente aquilo. É o que eu sinto quando eu escrevo e fico satisfeita com o que eu escrevi. De repente esse processo aí, você acha que acabou te lapidando? Total. Para nascer aí uma escritora. Total. Com 2 livros já, vai vir muito mais livro por aí. Total, porque quando eu fiz o plano, eu já estava no processo de depressão. Né? Eu estava melhorando. E você, quando você começou, você falou assim: cara, pode ser uma coisa que vai me aliviar, porque quem passa quer o alívio, né? Isso. Quer a libertação disso. Isso mesmo.
E então, aí, só que daí quando ele faleceu, eu tive outra recaída. Né? Eu fiquei 3 meses completamente vulnerável. Eu não comia, eu não bebia, eu não dormia. Em poucos meses eu emagreci 18 quilos. Foi punk. E a gente está falando ainda de um período Covid-19. Covid-19. Que poderia, de repente, aí te debilitar ainda mais, porque... Sim, eu já estava com sequelas do Covid, meu corpo, né, já estava com sequelas. Que você teve de sequela? Eu tive muita fraqueza muscular, queda de cabelo, né, a unha fraca, a pele, né. Ainda bem que você sempre teve muito cabelo. Outro dia você postou uma foto você da época da escola. Eu lembro quanto cabelo você tinha. Com o Covid, meu cabelo caiu 4 meses, saía tufo, que eu fiquei assustada. Caramba. Ficou falhas assim que eu nunca tinha visto aquilo. E o médico falou que isso demoraria uns 4 meses para começar a recuperar, né? E fora que é muito cansativo, fôlego, tudo. A parte de alimentação me atrapalhou muito na minha recuperação, porque juntou luto, depressão, Covid, eu não comia. Eu chorava porque eu precisava comer, eu sabia que para eu me recuperar eu precisava comer e não conseguia. Minha mãe fazia caldinho para eu conseguir engolir. Caramba. Então eu morei 3 meses nos meus pais, minha mãe literalmente me alimentando. Eu tomando remédios fortíssimos de precisar da depressão, de precisar de ajuda para ir no banheiro. Mas eu sou determinada. Eu sou uma mulher determinada. Não se entrega. Não. Quando deu 3 meses que eu tava morando com os meus pais, eu falei, mãe, eu vou voltar a morar no meu apartamento. Ela, como assim? Você precisa de ajuda, de cuidado. Eu falei, Deus vai cuidar de mim. Eu preciso, mãe, reagir. E foi com 3 meses de luta, eu voltei pro meu apartamento e comecei a me levantar, trabalhar. A minha fuga foi trabalhar. Me enfiei no trabalho da igreja. Não vamos dizer fuga, vamos dizer terapia. Terapia, é meu refúgio. Refúgio. Você citou um ponto quando você relatava sobre esse momento bem difícil que você passou, que talvez teria sido muito útil na vida de muitas pessoas. Eu falo de pessoas anônimas e famosas. Por exemplo, a pessoa tira a própria vida, né? E não quem somos nós para julgar, mas de repente nesse momento ela não teve a coragem ou até teve a vontade, mas não conseguiu. A gente não está aqui para julgar, porque isso é um assunto muito delicado. Polêmico, né? Polêmico. Por isso que eu estou medindo as palavras, porque isso é uma coisa muito íntima, isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Então não cabe, assim. Entendo as palavras que eu estou usando com o maior respeito do mundo, por favor. Em relação, Vanessa, a pedir ajuda. São várias barreiras, né? O orgulho, a gente precisa vencer o orgulho, a vergonha, a culpa, sim, o medo. E as pessoas também, porque assim, cara, a gente vive de uns 20 anos pra cá, a sociedade ela teve uma mudança, eu acho, comportamental muito grande. Sim. Desse tempo, assim, aquela pessoa que era mais triste, aquela pessoa que de repente dava um pouco mais de trabalho, ninguém queria ficar perto. E isso leva o cara que tem depressão a se isolar. Com certeza. Porque, assim, entre aspas, ninguém quer ficar perto de um cara que está nesse estado. Geralmente as pessoas falam esse lado místico, que eu acho uma coisa absurdamente ridícula, de você falar assim, putz, aquela pessoa ali tem uma energia ruim. Pô, cara. Energia. Todo mundo precisa de Deus, todo mundo precisa. E eu tô falando aqui de uma forma onde eu me incluo nisso. Todo mundo precisa orar por essas pessoas, ter algum tipo... Empatia, né? Empatia, cara. A gente precisa ter empatia. Se você, de repente, não tem uma estrutura, cara, que seja assim, que a salvação de Cristo seja na vida dessa pessoa. Sim. Porque de alguma Precisamos forma... ter empatia. Eu acho que uma das grandes falhas do ser humano é não se colocar no lugar do outro. Correto. Né? O ser humano ele é muito propenso a julgamentos. A gente julga pela aparência, a gente julga pelo comportamento, a gente julga pela fala. Mas o que está atrás da fala? O que está atrás do comportamento? O que levou a pessoa a ser esquisita, a ser estranha, a ser isolada?
A gente que trabalha com pessoas, né, temos essa graça de Deus, de aprender a se colocar no lugar do outro, a ouvir o outro, a conhecer o histórico do outro. E é uma linha tênue, né? Porque assim, ao mesmo tempo que você tem que ter esse cuidado, ao mesmo tempo que você tem que ter essa sensibilidade, essa compaixão, ao mesmo tempo você tem que ter aquela firmeza para você também não se deixar levar pela corrente. Não, é difícil, tem que ter um equilíbrio muito grande. Precisa grande. identificar, mas lutar, né? É Jesus, mano. É só Jesus que nós identificamos a doença e o que fazemos com ela, né? Depressão é uma doença, assim como câncer, assim como hipertensão, diabetes. Nós precisamos procurar tratamento e não se deixar levar pelos sintomas, né? Mas realmente lutar, mesmo que com poucas forças. Sim. Mesmo que o lutar seja só chorar. Sim. Ou escrever, sim. ou ouvir uma música. Sim, sim. Ainda é a manifestação de vida. Então eu me esforcei nesse sentido para isso, né? E eu fui recuperando as forças aos poucos. E quando eu fiquei viúva, eu me dediquei integralmente ao trabalho, com vidas, com mulheres, com famílias, com a igreja. E foi onde eu encontrava forças. E um lugar que eu sou muito renovada é quando eu ministro a palavra de Deus, quando eu prego a palavra de Deus. É como se o Senhor me lembrasse ali da minha identidade. Você não é inútil. Você tem um propósito. Então, aliás, o nome Até a Eternidade é bem interessante. Por que é esse? Por que esse título? Porque você entende que é uma continuação, não é um processo finalizado aqui, tudo faz parte e é infinito. O alvo. Acho que tem a ver com o propósito e o alvo. Ok. Não era esse título, não seria o nome Qual desse seria livro. O título original? Eu queria falar, como seria a minha autobiografia, seria Mulher Valiosa. Ok. Mas quando eu passei por esse vale aí do luto, eu decidi mudar o título, porque quando eu sepultei o meu esposo, eu não tive oportunidade de identificar o corpo dele no hospital, eles não deixaram. Lembra que eu falei que eu pedi para as pessoas orarem para que eu conseguisse ver ele pela última vez? Pois é, o hospital não autorizou. Aquilo para mim foi muito desumano, muito frustrante, muito traumatizante. O caixão estava lacrado. Eu não tive oportunidade de vestir ele, de escolher fria, a roupa. Né, muito. Eu nem sei se eu enterrei a pessoa certa. Não é, porque naquela época a gente era uma loucura, uma pessoa morrendo atrás da outra. Ele só pôde ser sepultado no dia depois, porque tinha muitas pessoas na frente dele. E não podia ter velório também? Não, foi meia hora de velório. Só que naquele dia Deus me fez lembrar de algo que eu sempre dizia. Ele falou assim: você sempre disse que me amava mais do que seu esposo. Uhum. E agora? Aí eu falei, no dia do sepultamento dele, eu falei: Deus, eu te amo e eu vou te servir. Eu vou continuar cumprindo o meu chamado até a eternidade. Então, até a eternidade, gente, tem a ver com duas coisas: com a minha fé e com o meu propósito de vida. Nós somos seres eternos. Eu creio, mediante a palavra de Deus, a Bíblia, que nós fomos criados por um Deus eterno e temos uma vida além daqui dessa terrena, né? Em Eclesiastes 3:11 diz que Deus criou tudo no seu devido tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, o homem não consegue compreender a criação de Deus, as obras que ele faz. Então, mesmo que a gente não compreenda e não perceba, dentro de nós há um anseio pela eternidade. Por isso, não sabemos lidar com esse mundo maluco. Somos estrangeiros aqui. Exato, nós somos criados para a vida, para a saúde, para a alegria eterna. Então, a gente não sabe lidar com perdas, com luto, com tristezas, com enfermidades, com qualquer problema que a gente passa na vida. Uhum. Então, esse nome do livro tem a ver com o meu propósito de vida, que é amar a Deus acima de todas as coisas e servir ao próximo com os dons que Ele colocou em minhas mãos. Amém. Que, aliás, esse propósito não é só meu, é de toda a humanidade. Amém. Talvez você esteja aí e meio frustrado. Você é um ótimo empresário ou uma mulher bem-sucedida profissionalmente, tem um casamento, uma família estruturada, mas sente que está faltando alguma coisa. Parece que está
estranho, vazio, se sente frustrado, decepcionado, porque ainda não percebeu, não conheceu essa verdade. A verdade é que nós fomos criados para amar a Deus, servir a Deus e servir ao próximo. Você está fazendo aqui é servir ao próximo com o dom que Deus te deu. Obrigado, Vanessa. Então, a escrita para mim foi o dom que Deus me deu para eu servir as pessoas mesmo na minha dor. Você que está servindo a gente, porque contando essa história, você ajuda muito a gente. Assim, tudo que você passou, essa experiência, ela tá... tá a assessora dela aqui atrás, tá o Paulinho aqui do lado. O Paulinho é uma pessoa muito especial na história do programa Piloto, porque eu conheci ele aqui no dia que eu gravei com o Chuck Miranda, vocalista da banda Skin Culture, que é uma banda de rock daqui e tem um renome internacional no segmento deles. Um abraço, Chuck. E o Paulinho virou muito amigo nosso, que eu costumo gravar vários podcasts do programa Piloto aqui. Ele é um cara que sempre me tratou com muito carinho. E ele tá aqui, ó, nada é por acaso. O que a Vanessa tá falando, ninguém chega por acaso aqui, tem um propósito. Amém, a pessoa, eu creio. Você que tá abençoando e servindo a gente aqui. Você que colocou o serviço que foi incumbido a você para abençoar a gente. Amém. Então, aí eu mudei o nome do livro, porque eu falei, inclusive eu registrei ele, né? Sim. Em mim. Essa foi Te Amo, foi... Gente, cada história. Antes do meu marido ser entubado, ele deixou um recado para mim. Com uma semana que ele tinha falecido, eu recebi uma ligação da fisioterapeuta que cuidou dele na UTI. E ela falou, eu tenho um recado do seu esposo para você. Eu, como assim? Gelei. Ele deixou uma mensagem para você. E ele escreveu um bilhetinho sobre algumas orientações, bem pequenininho, e escreveu Te Amo. E eu resolvi registrar esse último Te Amo dele. Que bacana. E essa é até a eternidade para eu lembrar, para eu nunca me esquecer da minha missão aqui nesse mundo. Então, o que me ajuda a vencer a depressão, porque a depressão, eu não estou curada da depressão. Eu estou em tratamento ainda, só que hoje eu estou bem melhor. E ela pode voltar, posso ter recaída, mas hoje eu driblo essa doença de uma maneira mais leve. E uma dessas maneiras que eu escolhi é trabalhar cumprindo esse propósito, que é servir as pessoas com os meus dons. E a escrita é uma dessas ferramentas que o Senhor me deu. Então eu decidi colocar até os 40, eu estava com 40 anos, já estou com 42. Já fez agora, né, em outubro? Em outubro, 42 anos. Okay. Mas eu tinha 40 anos quando eu lancei essa obra. 40 anos de vida, que eu falei, essa história, gente, não pode ficar só para mim. Tem pessoas que precisam de ajuda familiar, de ajuda financeira, de motivação, precisa. E interessante que o prefácio, eu queria muito, quando meus editores perguntaram, quem vai fazer o prefácio? Eu falei, meu esposo. Ele é a pessoa que convive comigo, sabe quem eu sou, que sabe dos meus defeitos, tem que ser ele. Sim. Só que ele faleceu antes de eu lançar o livro. E eles deram uma ideia. Eles falaram, não tem uma carta dele que a gente pode colocar no prefácio? Parecia que foi Deus, assim, preparou. Encaixou direitinho. A carta que ele escreveu no meu último aniversário. Poucos meses antes de ele falecer. 5 meses antes de ele falecer. Eu usei essa última carta que ele escreveu no meu aniversário como prefácio. Então é super emocionante. Que legal. Porque aí nesse prefácio ele fala, você vai lançar seu livro. Que legal. Então ele falou, você vai ter seu bebê. Olha como sabia? Sem saber. E hoje ela tem o bebê dela, chegou ele falou, você vai ter um bebê, você ainda vai ser mãe. Que legal, Vanessa. Então ele profetizou sem talvez ter ciência do que Deus iria fazer, né? Ou sabia e não me contou, né? Vanessa, analisando tudo isso que você falou agora, a gente não tem como fugir. É uma entrevista. É claro. Né? A gente percebe de uma maneira muito positiva e linda essa experiência como é uma coisa presente na sua vida, é uma coisa muito bonita, né? E madura, né? Como você... É claro que tudo está na mão de Deus e é muito recente, talvez você não pense nisso agora, mas como que você pretende seguir daqui para frente? Você
já parou para pensar nisso? Ou não? Você fala assim, não, tá na mão de Deus. Porque assim, ó... Seguir em qual sentido? No sentido de matrimônio, de repente de familiar. Você familiar, de você ter um novo matrimônio, de você conhecer uma outra. É claro que eu imagino que assim, com todo respeito, só Jesus mesmo, porque assim, o que o Lucas foi de esposa para você, ele foi nota 11, não é? Foi. E pra ter um cara... Ele não era perfeito, mas eu amava ele do mesmo jeito. Mas foi um cara bacana, foi demais. Um marido top, tipo, gente. só o que você falou aqui, meu... E lindo, tá? Não era? Eu não acho homem bonito. Ele era boa pinta. Não, o cara era gente bonitão. Boa. Sim, era um gato. Sim. Eu não aprecio essa fruta, não. Eu gosto de mulheres. Mas sabia que ele tinha essa liberdade? Eu falava, amor, você viu que cara bonito? Eu falava pra ele. É sério. Ou que mulher bonita. O Lucas era um cara de a gente conversava sobre isso. Maturidade mesmo. Porque ele sabia que meu amor era todo dele, mas a gente falava de belezas, de pessoas. É maturidade. É confiança, né? Como é que você pensa, se é que você pensa nisso? Porque assim, tem 2 pontos aí. Vamos pro lado humano, tá? Sim. Esquece... o lado, não é que esquece, espiritual, mas assim, espiritual, separa. O lado ministerial, né? E também assim, cada um tem sua história, a sua história que vai ser contada de hoje ou disso para frente, a pessoa que chegar não tem que desrespeitar essa história que já existiu, né? Mas a gente está falando, por exemplo, de uma tatuagem, né? Sim. E a gente está falando de uma coisa que inevitavelmente é muito marcante, né? Meu, tô vendo aqui, se a gente colocar a câmera onde está gravando aqui, tá tendo tanto balão, tanto gato aqui, se a prefeitura colocar a câmera aqui, ela vai fazer um dinheiro. Faturar. Porque o pessoal faz altos gatos nessa rotatória aqui. Faturar. Mas assim, voltando, só para deixar um pouco mais leve essa pergunta. Como você pretende, Vanessa? Porque assim, você acha que você pensa nisso, você já pensou nisso? É inevitável essa pergunta. Fala pra gente. Eu recebo bastante essa pergunta. É mesmo? Depende, de pessoas que são corajosas, né? De perguntar isso. Tem pessoas que não sei, jornalista tem medo. É assim, não tem jeito. Nos 2 primeiros anos eu não pensava. Porque já tem quantos anos? Vai fazer 3. 3 anos. Em março faz 3, né? Nos 2 primeiros anos eu falava, nunca mais eu vou casar de novo. Ok. Porque, olha só meu pensamento, se Deus tirou meu marido, é porque eu não preciso mais ser casada, já experimentei, já vivi isso. Consumiu essa experiência. Já realizei. Ok. E outra, mas eu percebi que tinha, na verdade, esse nunca mais tinha uma motivação, medo. O trauma, a dor foi tão grande que eu tinha medo de me envolver com alguém de novo, ser feliz de novo e sofrer de novo. Olha que a mente, né? Isso. Aí eu fui entender que a motivação desse não era o medo. Inclusive, eu falava, eu não desejo isso pra mim, meu pior inimigo. A dor, gente, de alguém... Eu literalmente senti ele sendo arrancado de mim. Era uma sensação física. Eu fiquei por um tempo com meu braço meio que dormente, paralisado. Metade de mim eu sentia dormente. Por meses isso. Porque vocês eram uma só carne. Sim, eu senti ele literalmente ser arrancado. Eu sentia meu peito doendo, um sufoco para respirar. Um peso, assim, como se fosse uma pata de elefante esmagando meu peito. Isso por meses. Foi bem difícil, então eu falava, eu nunca mais quero passar por isso. E nem desejo que ninguém passe por isso. Aí... mudou muita coisa quando o Noah chegou. Porque, como eu falei para vocês, eu entrei na fila de adoção e o fórum ficou sabendo que eu fiquei viúva, me chamou para conversar se eu gostaria de continuar na fila de espera ou desistir. E eu fui decidida a desistir. Eu falava, porque eu sempre construí aquele sonho de ter uma família com pai, mãe e filhos. Eu não queria, nunca imaginei ser uma mãe solo. Então eu fui decidida para o fórum. Mas no caminho eu fiz uma oração bem curta. Falei, Deus, eu me submeto à tua vontade. Eu não orei em nenhum momento, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Amém. E a assistente social, ela foi muito usada por Deus e me fez enxergar coisas que eu não estava enxergando. Ela falou assim, o seu marido morreu, mas você não. E eu vejo que o sonho da maternidade não morreu em você. Ela falou assim para mim, não desiste. Ela falou, você é nova, eu sei que hoje você está sofrendo muito. Queremos agradecer aos escapamentos furados.
mas no futuro Deus pode te dar um marido, né? Você ainda é tão jovem. Mas não foi com essa motivação que eu saí dali decidida a não desistir da adoção. Eu realmente entendi que eu era capaz de ter um filho ainda, que eu não me via capaz, emocionalmente, psicologicamente. Sim. Mas eu saí daquele fórum enxergando essa Vanessa. Não, você consegue. Então, isso, se eu não me engano, foi em maio do ano passado, né? Em dezembro, dia 12 de dezembro, eu recebo uma ligação da assistente social. Inesperada, gente, dizendo: chegou a sua vez. Ela falou: tem um menininho aqui de um mesinho. Lembra do menino lá que eu perdi da adoção, que eu fui roubada, enganada? Tem um menino, um mesinho. E aí quando ela falou tem um mesinho, bebezinho, eu falei: menino. Só que eu me desesperei. Eu achei que eu ia pular de alegria, ia festejar. Gente, eu fiquei desesperada. Eu falei: Joelma, eu preciso pensar. Ela: posso te mandar as fotos? Eu falei: pode. Quando ela me mandou as fotos, ai, gente. Aí o coração. Um tchutchuquinho lindo. Ela falou: você quer conhecer? Mesmo eu morrendo de medo, eu falei que queria. Só que isso foi menos de 24 horas. Olha aí. Aquele quarto que eu tinha pronto, quando eu fiquei viúva, eu desfiz do quarto. Eu dei tudo. Dei tudo, eu acabei com aquele quarto. Eu não tinha mais nada de bebê, porque eu falei: nunca mais vou ser mãe. E ela sabia disso, e ainda ela falou: isso é bom, você vai fazer tudo novo. E só que eu achei que o juiz ia demorar uns 2 dias para liberar. Eu fui no abrigo conhecer ele, fiquei 2 horas com ele. E fui para casa contar para os meus pais que eu não tinha contado nada. O medo, era tantos anos de decepção, que eu tinha medo de contar para os meus pais e dar errado de novo. Você já estava desgastada por esse medo. Eu falei: não vai dar certo. E elas falando: vai dar certo, o juiz não ia deixar você entrar aqui se não fosse para ser seu. Aí eu fui para casa, uma hora depois que eu cheguei do abrigo, ela ligou. Ela falou assim: e aí, sim, posso pedir pro juiz? Eu falei: pode. Aí eu falei: só que eu não vou comprar nada. Eu só vou comprar quando o juiz liberar. Olha, gente, cadê a mulher de fé? Mas também, né, você não é de ferro, né, meu? Não sou humana, você é humana, né? Tá tudo certo. Putz. Meu, em 2h30 o juiz liberou. Naquele mesmo dia à tarde. Eu não tinha nada e tinha um filho. Olha que beleza. A mulher tem 9 meses de gestação para programar, cuidar, preparar, e não tinha nada. Entre aspas, né? Porque o seu processo já estava há muitos anos, né, Vanessa? E então eu fui, gente. Deus preparou que o meu irmão estivesse em São Paulo. Meu irmão me acompanhou em todo o processo com a minha cunhada, me ajudaram muito. Nós fomos no centro de Suzano comprar o básico para buscar meu filho no abrigo. E no dia 13 de dezembro eu cheguei em casa com meu bebezinho de 1 mês, o Noah. E Deus mostrou que ele é fiel. Quem que escolheu o nome? Você? Eu. Você mesmo? Antes de eu ir pro abrigo, eu precisava ir pro abrigo com o nome. E eu pedi ao Senhor que mostrasse o nome que eu deveria escolher. E Noah significa alívio das minhas dores. Vida longa. E o Noah chegou para aliviar as minhas dores, né? Então eu fui buscar ele no abrigo e foi onde começou outro processo da maternidade solo. Estamos fazendo proteção sonora. Continua. A chegada do Noah também trouxe um novo sentimento, né? Veio o sentimento de realização como mulher. Eu me sentia incompleta como mulher, com a falta da maternidade, né? Com a chegada do Noah, eu me senti completa como mulher, porém acompanhada de um sentimento que eu não tinha antes, que foi de solidão. Eu comecei a me sentir sozinha, não só no cuidado dele como mãe, mas também como mulher. Eu me sentia estranha. É difícil de explicar isso. Sim. Mas aí eu percebi como é importante aquele texto que diz que não é bom que o homem viva só. Né? Esse texto veio na minha mente naquele tempo que Deus sabia que não era bom que o homem vivesse só. Então eu entendi que eu estava sentindo falta de um marido. Sim. E que o Noah não veio ocupar esse lugar. O Noah veio ocupar o lugar de filho. E eu comecei a orar sobre isso, né? Não me sinto preparada, não me vejo casada novamente, mas eu desejo.
E inclusive tem um monte de gente torcendo aí para que eu case logo, e os orando. Vanessa? Os pretendentes? Surgiram poucos. Não sei se não tiveram coragem, não sei. Eu vou fazer a pergunta da tatuagem. Você acha que você vai ter que apagar essa tatuagem ou não? Pelo significado super bonito que se tem. Porque eu falo isso por conhecimento de causa, tá? Depois em off eu te explico melhor. Mas vamos lá, porque a entrevistada... Não, a tatuagem é escrito te amo. E independente de eu ter um novo marido, um novo casamento, não vai apagar a minha história de vida. Não vai. Né? Eu poderia até apagar a tatuagem, mas do meu coração eu não vou apagar. Correto. Até mesmo porque eu não deixei de amar o meu esposo. Né? Ele foi tirado de mim, mas eu o amo. Com certeza. Isso não quer dizer que eu não possa amar outras pessoas. Com certeza. Então eu acredito que se Deus quer que eu case, Ele vai preparar uma pessoa que vai respeitar, aceitar a minha história. Ok. Né? É isso. Ok. Tem que ser um cara muito maduro, digamos assim, porque, pelo sentido natural. Se a gente falar de um cara que tiver essa maturidade, zero problema. Mas eu falo isso pela questão mesmo humana. Né? Mas se ele não tivesse maturidade, não serve também para ser meu marido. Não serve, tá certo, perfeito. Bom, Vanessa, você fala um pouco da sua formação antes da gente encerrar. Você, assim, chegou a fazer magistério no Cefam? Isso, eu tenho cursos técnicos, né? Eu fiz o magistério, foi meu primeiro curso técnico. Depois eu fiz administração de empresa e fiz alguns cursinhos de aperfeiçoamento, né? Fiz inglês, fiz cursos de artesanato, que também é uma terapia para mim. E aí depois eu fiz a faculdade de pedagogia, porque o magistério, né, acabou ficando inválido no sentido de diploma, porque o aprendizado é eterno, claro. De magistério não tem igual, né? Então eu fiz a pedagogia e no ano passado eu fiz uma pós-graduação que chama Planejamento Estratégico e Gestão Eclesiástica. Resumindo, a teologia faz parte do currículo, mas não foi uma faculdade na Piaget, uma faculdade pública, né? Pública não, secular. E esse curso também veio aperfeiçoar no que eu trabalho hoje. Então, além de eu ser gestora de igreja, hoje eu também sou habilitada para dar treinamento para pastores, líderes, organização, no quesito de organização, administração, treinamento, né? E eu gosto de estudar. Isso aí. Então essa foi minha última formação. Quando você cita nos capítulos do livro Até a Eternidade, referente a resistências ministeriais, você encontrou algum tipo de preconceito por você ser mulher, ser pastora em algum momento? E muito importante a sua pergunta, sim. Porque foram poucas, mas sim. Porque como eu e meu esposo, nós pastoreávamos juntos, a igreja tinha uma referência de casal, de família. Quando eu passei a pastorear sozinha com a partida dele, foram poucas pessoas, mas que depois foram muito sinceras comigo e disseram: eu estou com dificuldade de ver uma mulher pastoreando, não por você, não por sua capacidade, mas pela importância de ter um homem ao lado, né? E eu acho também importante ter um casal, uma referência masculina e feminina. Mas mesmo tendo certa resistência, as pessoas não deixaram de congregar, né? Aprenderam a me respeitar, a estar ali junto comigo, né? Mas foram bem poucas, mas que superaram isso. E esse foi só nesse momento, lá atrás nunca chegou a ter isso? Nunca, porque nós construímos um ministério juntos. Então, desde o início, as pessoas nos olhavam como pastores da igreja. Então, eu sempre tive o mesmo respeito, inclusive o mesmo salário. O nosso salário era igual. Você vê, a igualdade está sempre o mesmo respeito, a mesma honra, o mesmo salário. Vocês que e a mesma visão da igreja aí, ó. Aí, sempre. Eu quero deixar até essa orientação, se eu posso assim dizer. Muitos pastores, não foi somente eu que fiquei viúva nessa época. Muitas mulheres, esposas de pastores, ficaram viúvas. E muitas chegaram a passar fome. Olha aí. Porque não foram vistas como uma autoridade junto com o seu marido, não foram treinadas junto com o seu marido para trabalhar ministerialmente. Sim. E nem a igreja teve um suporte para dar para essa mulher depois que ela ficou viúva. Então isso foi muito triste. E é algo que eu quero trazer também para
para o meu trabalho, poder orientar líderes sobre isso, de como treinar e capacitar as mulheres como companheiras de ministério também. Se ter um recurso emergencial, né, para uma Isso. situação igual essa especificamente. Isso, então eu já tinha esse suporte da igreja, eu continuei recebendo salário, continuei sendo mantida pelo ministério, não passei nenhuma necessidade financeira, graças a Deus. Graças a Deus. É. Vanessa, se qualquer pessoa quiser comprar esse livro aqui, sensacional, essa capa bonita demais, muito bacana mesmo. Foi um como trabalho que a pessoa bem faz? feito. Gente, Pode procurar nas redes aqui, sociais? me procure nas redes sociais. Eu posso também deixar meu telefone para À contato. vontade, venda seu peixe, minha amiga. Daqui meu livro. Fica à vontade. Não, esse é o meu. Vou te dar o seu já, no final aqui da entrevista. Obrigado. Queridos, vocês podem adquirir esse exemplar. Entrando em contato comigo nas redes sociais, qualquer rede social, inclusive no YouTube, eu tenho um canal também no YouTube, vanessas.domingues, telefone 011 940 17 49 10. Ai, que responsabilidade, né? Dar meu celular aqui. Não, fica à vontade, você que está. Estou aberta para convites, para palestras, ministrações, E se você, treinamentos. Você que está assistindo aí, tem a responsabilidade e respeito, porque ela é uma mulher séria e use somente com boas ferramenta intenções profissional para esses fins. Que ela tem uma assessora que é brava aqui. Viu? E esse livro é uma mensagem que todos precisam ler e conhecer. A minha história de vida, ela foi escrita por Deus para ajudar muitas pessoas no seu âmbito familiar, profissional, saúde física, emocional, financeira. Estou aqui como uma ferramenta de Deus para a sua vida, não tenho dúvida disso. Esse é meu propósito de existência. E é isso, eu quero te dar o seu. Muito obrigado. Esse é o seu, personalizado. Olha que com chique. dedicatória. Tem até uma sacolinha. Sacola. Caramba, obrigado, Vanessa. Fico muito feliz. Vou ler com carinho para entender melhor. Olha que chique, tem até aqui a dedicatória. Tem a dedicatória pro meu amigo. Mas você também pode ter o seu, com uma dedicatória, aí, hein? Tá vendo? Aproveita enquanto é acessível. Eu posso falar uma coisa? Pode falar o que você quiser. O planner, o público dele foi feminino, mas o livro não é somente feminino. Tem homens que podem ler, crianças já leram e foram muito impactadas, jovens. É para todo tipo de pessoa, porque é uma mensagem para todas as pessoas, inclusive para um homem aprender a ser marido, ser esposo, ser bom administrador, né? Então é para todos os públicos o livro. Vanessa, muito obrigado pela sua disponibilidade, por você ter vindo conversar com a gente. Graças a Deus hoje aconteceu. Graças a Deus, deu certo. Foi muito enriquecedor. Tá ouvindo você, tá tendo esse contato mais de perto com vários momentos da sua trajetória, né? Acredito que vai sim ajudar, vai edificar muitas pessoas que estão assistindo a gente. Foi muito bacana para mim. Obrigado por você ter sido tão forte em contar coisas que não são fáceis para você. Verdade. A gente percebeu, eu percebi aqui a gente, né? Porque a assessora dela aqui também tá aqui, a Ágata. A gente percebeu que teve momentos onde ela realmente segurou forte ali, porque a emoção bateu forte, como ela disse. Você fazer uma releitura desses momentos não é fácil emocionalmente falando, é um desafio. Sim. E ela tirou de letra, por isso assim, muito obrigado. O programa piloto é outro, depois da sua passagem. Que honra! Você ajudou muito, enriqueceu muito a gente. Muito obrigado de coração, Vanessa, por você ter tido aqui. Eu fico honrado e fico feliz porque assim, é uma amiga minha de longa data, que eu conheci criança. Hoje é uma mulher super forte, super madura, muito madura mesmo. E que vai ajudar muita gente com essa experiência, eu tenho certeza. Obrigado. Amém. Que Deus abençoe você. Gente, obrigada. Que alegria. Bacana, amei, amigo. bacana. Me chama mais vezes. Lógico que eu chamo. Qualquer lançamento que você tiver, Amém. qualquer coisa que você falar, o programa piloto está aqui para te atender. O programa piloto é seu, conta com a gente. Obrigada, gente. Foi uma alegria imensa. Todos os seguidores aí do programa piloto, todos os meus seguidores.
E a você que for alcançado por essa mensagem, um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada, amigo, obrigada por esse convite. Obrigado você, minha por querida, essa oportunidade. Deus faz tudo no seu tempo. Deus e esse abençoe. foi o tempo de Deus para as nossas vidas. Foi o momento certo. E vamos mandar um beijão para nossa amiga Karen Deschen, que eu sei que ela vai ficar triste se a gente não fizer isso. Ah, Karen Deschen tem uma nota aqui no livro. Minha amiga, eu te amo. Beijo. Karen Deschen, ó, você que gosta que eu sou cabeludo, ó, fica falando, isso aqui é homenagem a você, tá bom? Beijo pra você, Deus te abençoe. E galera, essa foi a edição de 32 do programa piloto, com a super escritora Vanessa Domingues. Sim. Desse livro maravilhoso aqui, ó. Procura aí pra você ter o seu, eu já tenho o meu, tá aqui garantido, esse aqui é o dela. E eu tenho certeza que vai ajudar muito, porque só esse pouco mais de uma hora que a gente está aqui, ela contou pra gente tudo, já teve um grande impacto, né? A gente recebeu muitas informações e pode ajudar bastante. Eu tenho certeza que vai ajudar você também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E é isso, ó. Fica com o livro da Vanessa e é nóis. Até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Gostou?